Chaves fez tanto sucesso que até hoje tem uma galera que costuma procurar pelo em ovo e ler umas coisas nas entrelinhas. Detetive particular, senhora. Ao seu serviço, Sherlock Holmes. Bora conhecer mais umas teorias malucas a respeito desse universo Chaves maníaco? Então se prepare para se fantasiar de árvore para vigiar o menino e vem com a gente. A gente já fez um vídeo parecido com esse há um bom tempo, acho que foi no comecinho de 2022, mas agora a gente trouxe várias outras teorias em um outro contexto. Então se você está pensando, lá vai o Renan falar das mesmas teorias de novo, não. Vai ter coisa que a gente já falou, só que a gente vai abordar de outra forma, a gente vai contextualizar muito mais e, é claro, sempre tem coisa nova. Sempre tem. Correto. E a primeira teoria que já merece a nossa atenção é: Chaves e Chaveco são a mesma pessoa. Tem toda aquela cara de fofalha da gentoca, mas bora trocar uma ideia sobre isso, pois em 95 o Roberto Gomes Bolanhos escreveu o Diário do Chaves, onde dá alguns detalhes a respeito da mãe do garoto. Também tem vídeo sobre isso aqui no card. Mas se você não sabe nada sobre isso, relaxa, se liga nesse trecho. Minha mãe sim, eu conheci, mas não muito. Como ela tinha que trabalhar, todos os dias me levava para uma casa que se chamava creche, e ali eu ficava até que ela voltasse para me pegar. O chato é que a coitada chegava muito cansada, então quando dizia que tinha vindo para apanhar seu filho, perguntavam: qual é? E ela respondia: não sei, um desses. Aí entregavam a criança que estivesse mais à mão, e claro, nem sempre era a mesma criança. Isso significa que o mais provável é que eu não seja eu. Ou seja, a mãe do Chaves levava qualquer criança para casa, a primeira que visse ali e boa. O que faz sentido essa questão de abandono do garoto, porque um belo dia ela não voltou mais. Todas as tardes, a mãe dele passava para buscá-lo. E uma tarde não passou. E nas outras tardes também não. E isso justifica também a crise de identidade que rola no livro. Pode ser que eu não seja eu, isso é muito profundo. É paradoxal, mas tem uma relação com o que Chompiras já tinha relatado anos antes. Eu sempre fui um homem sem personalidade, insignificante. Em 92, em uma passagem do personagem pelo cárcere, ele faz uma revelação à amiga Chimoltrúfia, no mínimo surpreendente. Sabe, quando eu era criança, a minha mãe me deixava na creche pra poder ir trabalhar, sabe? Depois, quando ela ia me buscar, ela dizia: e eu vim buscar o meu filho. Qual que é o seu filho, hein? Eles perguntavam: eu não sei, qualquer um deles serve. Então, a encarregada da creche entregava qualquer menino, né? Aquele que tivesse mais à mão, sabe? Bom, quer dizer, a minha mãe sempre levava um chavequinho diferente, né? Ou seja, nem eu mesmo tenho certeza de que eu seja eu mesmo. Talvez eu seja um menino qualquer que deram pra minha mãe, né? A primeira coisa que eu pontuo é que risadas não fazem parte desse momento. Fica um negócio meio perdido, sendo mó triste e tal. Mas é uma doideira, né? Ainda mais porque anos antes dessa cena, quando ainda estava no mundo do crime, o personagem visitou um ambiente muito peculiar. Qual é o delito mais ruim e desalmado que pode cometer um ratero? Anular-lhe um gol à América. No episódio O Crime Mais Abominável de Nossas Vidas, de 82, Chompiras e Botijão decidem saquear uma escola para que sejam readmitidos no Sindicato dos Ladrões. E nós vamos a cometer a ingratitude mais grande, roubando este lugar, onde passamos os anos mais felizes de nossa vida. Pode ser só uma simples reutilização do cenário? É claro, pode ser. E pensando bem, é isso que aconteceu. Mas mesmo assim, quando a gente vai atrás dos detalhes desse episódio, eles falam a respeito do momento de suas vidas em que estudaram naquele mesmo ambiente. Todavía me parece estar me viendo allí, sentadito. Sim, eu também. Yo era muy alegre, Eu também. muy travieso, Eu também. muy bonito. Então, será que estamos diante de Chaves e Nhonho que cresceram e foram para um mau caminho? Seu bêbado.
Palma a palma não priemuscânico. É uma questão que merece ser analisada com cautela. De fato, são várias coincidências entre Chaves e Chompiras, mas no fundo, para falar a verdade, não passa disso. São só coincidências mesmo. As duas coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. A gente sempre tem que lembrar como o Chespirito construía as suas obras e ele era um grande reaproveitador de piadas e até mesmo de falas pontuais. Yo soy pobre pero honrado. Eu sou pobre, mas honrado. Então, se ele criasse uma coisa agora, ele ia repetir depois, em outra oportunidade, com outros personagens, em outro contexto. Mesmo que não fizesse tanto sentido, ele ia dar um jeito de reaproveitar mesmo aquele material. E provavelmente foi isso que aconteceu com o lance do diário. Ele precisava de algumas anedotas para preencher o seu livro, então pegou uma que tinha criado há relativamente pouco tempo, colocou ali e nem se importou se fazia sentido ou não com todas as questões dos personagens serem diferentes. Já o lance da escolinha, é claro, é um reaproveitamento de cenário e acredito que nada além disso. Até porque quando a gente pega outros episódios de 82, a escolinha do professor Girafales estava daquele mesmo jeitão. Para hablar inglés, todo consiste nada más en decir las cosas al revés. E no outro sketch do personagem Chespirito, daquele mesmo ano, qual cenário foi escolhido? Creo inútil decirle que es su última oportunidad para tratar de presentar su examen de anatomía. Sim, professor. Ou seja, precisava de um lugar para gravar, ver o cenário por ali e boa. Agora, próxima teoria, essa aqui também é sensacional. Frederico está vivo e fingiu sua morte para não viver mais com a Dona Florinda. Depois de Elvis não morreu, Michael Jackson não morreu, temos Frederico não morreu. Olha, essa aqui é maravilhosa, essa me pegou, eu tenho que tirar o chapéu. Passe bem, hein? Quer dizer então que o marinheiro não descansa em pança? Não descanse em pança. Descanse em paz. Em pança? Porque foi comido por um tubarão. Antes de mais nada, vamos ver de onde surgiu essa história. Sua origem está nas primeiras versões do livro O Diário do Seu Madruga, escrito pelo gaúcho Antônio Felipe Porcino. E aí, num certo capítulo, o Frederico volta para a vila e explica para o Kiko por que tinha desaparecido. O marinheiro ficou cansado, já estava de saco cheio da Dona Florinda, viu que o casamento não era mais para ele, as coisas já não estavam mais do mesmo jeito, então ele fingiu que morreu. Na boa, essa história é muito boa. E tudo isso para não pedir o divórcio da velha Valentona e naquele momento já estava até com outra pessoa. Outro magnífico aspirante a redator de televisão. Mas nas versões mais recentes da obra, essa história já não aparece. Mas assim, vira e mexe, algumas pessoas perguntam a respeito disso, eu vejo que sai na internet uma coisa aqui e ali a respeito dessa história e tem gente que acredita, mas não, faz parte dessa obra de ficção, que é muito legal, mas não tem nenhuma relação com o seriado. Em nenhum momento Roberto Gomes Bolanhos escreveu em nenhum lugar, nem no seriado, nem no livro, nem num caderninho, num bloco de notas, nada que a gente saiba a respeito do Frederico estar vivo e só estava fugindo da Dona Florinda, tá? E por falar em coisas que ainda rolam pela internet e em Dona Florinda, não tem jeito, a gente tem que falar disso de novo porque praticamente todo dia alguém me pergunta a respeito disso. Professor Girafales era casado? Não. É bem verdade que toda vez que alguém falava com ele a respeito disso, ele dizia em alto e bom som que não tinha rolo com ninguém. Diga, professor Girafales, por que a sua esposa não veio? Eu não tenho esposa. Sou solteiro de nascimento. Essa é muito boa. Mas também é verdade que em repetidas ocasiões ele deu de aparecer em cena com uma aliança no dedo, nem pra disfarçar, hein, linguição? E eu já falei tudo sobre isso aqui no canal em um outro vídeo, mas já faz um bom tempo, porque o filho do Chespirito caiu na besteira de falar numa live que sim, ele era casado e tal, só que ele fala num tom de zoeira, jogando conversa fora.
Não é real, não tem nada que indique o professor Girafales ser casado dentro do contexto de Chaves. Não tem sustentação e o vídeo tá aqui no card se você ainda estiver duvidando de mim. Mas como muita gente ainda pergunta sobre isso, como eu sei que muitas pessoas ainda têm dúvida, é bom reforçar, é bom explicar de novo. Inclusive porque no seriado, o mais perto que ele chega de falar sobre qualquer outro relacionamento é quando ele conta que já teve uma noiva no passado. Bem, eu já tive uma noiva faz alguns anos, mas ela era louca. Ah, é mesmo? Eu tenho a impressão que lhe faltava um parafusinho na cabeça aqui, ó. Tinha que ver as coisas que ela fazia. E a explicação da aliança é muito simples e muito óbvia. A gente está falando de uma produção que não tinha os mesmos cuidados de hoje em dia. Então o Rubem Aguirre simplesmente entrava com a sua aliança normal. Não é o professor Girafales de aliança, é o Rubem Aguirre. É o ator, não o personagem, entendeu? Na vida real, o Rubem era casado com Consuelo, com quem dividiu a vida por mais de 5 décadas, inclusive, é claro, o período que passou em Chaves. O que eu acho que acontecia é que, assim, a aliança não é uma coisa que as pessoas têm muito costume de ficar tirando e colocando o tempo todo. Até tem gente que tira para tomar banho, para lavar a louça e tal, mas boa parte das pessoas fica com a aliança o tempo todo. Então, acho que ele nem ficava pensando, agora eu tenho que tirar que eu vou entrar em cena, agora eu tenho que fazer tal coisa. Não, só ia, só esquecia mesmo. Então, mais uma vez, para não deixar mais nenhuma dúvida, o professor Girafales era casado? É claro que não. E é por isso que eu já quero aproveitar e lançar a palavra-chave agora mesmo. Você tem alguma dúvida ou alguma teoria que já viu por aí, alguma coisa que você acreditou, mesmo que você não acredite mais, a respeito do universo de Chaves? Uma coisa maluca, você fala, meu, já vi tal coisa em tal lugar, já vi aquilo, será que é verdade? Nunca vi isso em lugar nenhum, mas eu andei pensando, viajando aqui, e se qualquer coisa, pode ser de Chaves Chapolin, de qualquer outra obra do Chespirito, tudo tá valendo, comenta aí. E até eu vou aproveitar para sair um pouquinho da vizinhança. Chaparrão Bonaparte e Lucas Pirado viviam em um manicômio ou casa de reabilitação. Viajei? E até parecia uma pessoa normal, não é? Sim, pancada. Como você ou como eu. Calma, eu explico. O fato de serem loucos, permanecerem a maior parte do tempo em apenas um dos aposentos da casa e não possuírem nenhuma ocupação ou hobby, levanta suspeitas. E aliás, você já reparou no lugar em que eles viviam? Se tratando especificamente do pátio, tem toda uma arquitetura antiga, refinada, meio colonial, que combinaria e muito com um espaço destinado ao cuidado de pessoas. E a teoria vai além, porque as pessoas que interagem com eles nada mais seriam do que outros loucos pacientes ou então pessoas que estavam apenas visitando o local. Escuta, o que vão fazer? Mas na cara, eu vou cortar a mão que você acaba de dar para a pancada. Ai, seu Lucas sempre com suas brincadeiras. Não é nenhuma brincadeira. Ciência é uma coisa muito séria. E apesar de não ter nenhuma confirmação disso, volto a falar, não tem nada que comprove esse lance deles estarem em um manicômio e tal, vale a reflexão. Você deve estar certo. E vale lembrar também que a proposta é que a teoria seja criativa, maluca, não necessariamente tão embasada assim, tá tudo bem. Só que uma coisa é fazer teoria em cima da parte de ficção, sabe que um personagem é o outro e tal. Outra coisa é levar isso para a vida real, até mesmo impactando na vida dos atores e até falando sobre pessoas que já não estão mais aqui, nem mesmo para se defenderem. Tipo uma outra teoria que diz que o Carlos Villagrán, o Kiko, usa um colar que indica que ele seja ligado ao ocultismo, seitas, Illuminati, terraplanismo, sei lá o que mais. Seria esse o Medalhão da Morte. Isso porque o colar teria um formato de caveira e as iniciais de todos do elenco, como o R de Ramon Valdez, A de Angelines Fernandes e por aí vai, indicando que o próprio Carlos seria o último a falecer. E mais uma vez, é verdade? Não seja burro! A galera ama fazer associações do pessoal do elenco de Chaves e Chapolin com coisas macabras, é caveira, é morte, e assim, não tem vazamento nenhum pra nada disso.
São sempre uns prints com uma qualidade péssima, dando a entender que isso está gravado mesmo no colar do Carlos, mas assim, não tem nenhum registro mais de perto que a gente consiga ler absolutamente nada no colar dele. Ele nunca nem falou sobre o colar dele em entrevista, nada. Pelo menos não que eu saiba. E se falou sobre o colar, dúvida que ter olhado e falou, é verdade, ó, é um colar da morte. Ou melhor, Brasil, é o colar da morte, eu amo muito Brasil. E acontece que o Carlos sempre gostou de usar colares, relógios grandes, isso é dele, é o estilo dele, ele se sente bem assim desde sempre talvez. Até nos episódios de Chaves dá pra ver. Rom, rom. Então assim, se você se deparar com qualquer coisa macabra envolvendo o seriado, qualquer coisa que você leia por aí, vai por mim, é 99,99999 eterno 9% de chance de ser mentira. Não vou falar que é 100% porque, né, a gente não pode garantir nada. Mas vai na minha, não acredita não. É tipo aquele negócio que o pessoal fala da vila ser uma representação do inferno, lembra? E essa lenda, assim como o lance da aliança do professor Girafales, por mais que eu já tenha comentado aqui no canal, por mais que as pessoas expliquem que não é verdade, sempre gera fofalhas da gentoca. Mas para sua sorte tem vídeo completinho sobre isso aqui do lado. É só você clicar que você vai conhecer mais a respeito da teoria, vai saber por que é mentira, vai saber tudo a respeito disso e não dá para negar. É divertido, é curioso, deixa a gente preso e pelo menos pela parte da diversão funciona. O problema é sair acreditando e falando isso para os outros, né? E a gente se vê no próximo vídeo dessa mesma hora e nesse mesmo canal.